tanto mar entre Brasil e Portugal, são tantas léguas a nos separar. É, mas se o oceano separa, a música une. E a nossa convidada de hoje não se cansa de navegar pelas canções daqui e de lá. Naveguemos juntos, então, na caravela do Persona, com a cantora e compositora Eugênia Mello e Castro. Eugênia, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao Brasil mais uma vez e ao Persona. Eu que agradeço o vosso convite. Muito obrigada. Eugênia, você é uma artista portuguesa muito apaixonada pelo Brasil, né? Você já veio para cá dezenas de vezes, você já gravou dezenas de músicas de compositores brasileiros. Tem gente que considera você uma embaixatriz da música brasileira em Portugal e vice-versa. A gente vai falar sobre tudo isso no decorrer do programa. Mas, para a gente começar, eu queria conhecer um pouco da origem da Eugênia Mello e Castro. Você foi uma criança que cresceu entre livros, instrumentos musicais. Como é que foi isso? Bom, para começar bem lá atrás, eu nasci numa família de avós músicos. Meu avô era maestro, tocava violino e a minha avó tocava piano. Eu nasci na Covilhã, na Serra da Estrela, que é o lugar que tem neve em Portugal. Quer dizer, também tem em Trás-os-Montes, mas Serra da Estrela é que tem pista de esqui, aquelas coisas todas de neve, muito frio. E os meus pais, escritores, portanto, esses avós eram da parte do meu pai, nós vivíamos lá, na Covilhã, eu fiquei lá até aos 15 anos. Portanto, eu sou uma provinciana, eu sou da província. E foi ótimo, porque a liberdade é total e com os pais escritores, depois eles foram para Lisboa, nós ficámos, eu e a minha irmã ficámos entre Porto Alegre, que é mais no Alentejo, enfim, ficámos por ali, mas sempre com uma vida muito diferente de todos os nossos colegas, porque nós tínhamos saraus de música em casa, aos sábados, era uma alegria. O meu avô era apaixonado por Beethoven, então tudo era Beethoven. A minha avó tocava o piano para nos chamar para o almoço. Portanto, havia todos esses rituais. Já o meu pai era poeta, escritor, e a minha mãe também, escritora. Estavam a começar nessa época com grande força, né? Eu nasci em 58. Portanto, aquilo nos anos 60 foi, digamos assim, eles fizeram a antologia da novíssima poesia portuguesa, que lançou a maioria, grande maioria de poetas maravilhosos, eles já estavam nesse caldeirão e nós assistíamos a tudo, e eu super atenta, né, aquela história, né? Agora, quais foram os seus primeiros contatos, suas primeiras referências e as impressões sobre a música brasileira, que na época nem era tão conhecida assim em Portugal? Eu tive a sorte imensa do meu pai ser um poeta experimental, concreto, e ser, digamos, o pioneiro da poesia experimental. Já havia um grupo e ele liderava aquilo tudo, e ele vinha muito ao Brasil. Ele tinha os amigos dele aqui, principalmente o Haroldo Campos e o Décio Pinhatari. A primeira vez que ele veio, eu lembro perfeitamente, eu tinha uns 6 ou 7 anos, e trouxe uma montanha de discos para casa. Quem consumiu os discos, quem ouviu os discos era eu, que tinha uma vitrolinha lá na biblioteca do meu avô, e eu ia às escondidas e ouvia os discos, porque o meu pai chegava e trazia tudo, João Gilberto, Tom Jobim, tudo, os primeiros discos de Caetano, do Tropical. Então eu fui-me criando intimidade absurda e absoluta com aqueles artistas e com aquelas pessoas que o meu pai trazia de um mundo completamente distante, e eu ali na Covilhã, não é?
Então, aquele era o meu mundo e eu imaginava tudo. Eu não sabia o que era o Leblon. Andar pela praia até o Leblon. Eu falava, o que será o Leblon? O que será o Leblon? Porque será um homem? Será um... O que era? Eu não fazia... Eu não podia nem imaginar o que seria o Leblon. Portanto, havia todo... Eu conheci o Brasil através da música popular brasileira. Agora, você e sua família, você durante a infância e adolescência, viveram sob a ditadura de Antônio Salazar, que durou cerca de 4 décadas lá em Portugal, né? A gente preparou um quadro sobre esse período histórico para a gente entender bem como era esse ambiente político, né, nesse começo da sua vida. Dá uma olhada? Em 1932, Antônio Salazar assumiu o poder em Portugal e instaurou um regime inspirado no fascismo italiano, que suprimiu as liberdades de expressão, de reunião e de organização. 36 anos depois, ele sofre um derrame cerebral e Marcelo Caetano assume o cargo para dar continuidade à sua política ditatorial. Mas problemas econômicos e 13 anos de conflitos com as colônias portuguesas na África resultaram em grande instabilidade política e num movimento popular contra a ditadura. Em abril de 1974, os militares tomaram as ruas e depuseram Marcelo Caetano. A população comemorou, distribuindo cravos aos soldados revoltosos. E foi assim que o episódio ficou conhecido como a Revolução dos Cravos, que restaurou para Portugal as liberdades civis e democráticas e também o direito de votar. O nosso Chico Buarque homenageou a Revolução numa belíssima canção que, anos mais tarde, recebeu uma emocionante interpretação de Eugênia Mello e Castro. Fico contente e enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Agora, sobre aquele dia 25 de abril, a Revolução dos Cravos, você tem alguma lembrança específica? Tem. Tenho. Eram 5 da manhã, o meu pai recebeu uma chamada. A Revolução está em curso, vamos para a rua. E ele, tal foi a alegria, acordou a casa toda. Então fomos todos para a rua. Não foi só ele. E nós, a miudagem, ficava fascinada na rua. Foi uma coisa incrível, porque foi muito forte e mesmo que houvesse algum perigo iminente, que por sorte não teve, era sério ver os tanques todos, o exército na rua, né? Para nós era uma coisa assim... Assustadora. Assustadora e ao mesmo tempo, não sei, havia qualquer coisa no ar que já parecia que não ia acontecer uma desgraça. E felizmente não aconteceu. É verdade que a música Grândola Vila Morena era o sinal para se disparar a Revolução? Foi um dos sinais. Foi a Grândola Vila Morena e foi uma música escolhida porque tinha ganho um Festival da Canção há pouco tempo, do Paulo de Carvalho, que se chama E Depois do Adeus. Foram as duas senhas. Às tantas horas vai tocar Grândola, às tantas horas vai tocar E Depois do Adeus. E aí começa. E aí eram os sinais que eles tinham, que já tinham tomado a televisão, que já tinham tomado a rádio, era uma maneira de se comunicarem, não é? Muito romântico, né? Eu acho a história maravilhosa. Maravilhosa. É mesmo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci.
Agora, Eugênia, você desde cedo você se interessava por várias formas de expressão, como você falou, piano, design gráfico, arquitetura por um tempo, né? Você chegou a trabalhar com a Barraca, aquele histórico Então, grupo português? aí é que começa a sério a situação. É. Porque quando o Boal, o Augusto Boal, foi para Portugal, Exilado, né? exilado, com a Cecília, a família, as crianças, não é? Ele foi ser encenador do Grupo Teatro Barraca. Eu tinha 19 anos, 18 anos. E com ele veio toda a informação. Havia já muitos brasileiros, havia o Iório, com quem eu trabalhei muito, que gravou com o Zeca Afonso, que depois foi morar na Alemanha, e que eu gravei várias músicas dele nos meus primeiros discos. Iório Gonçalves, um grande compositor brasileiro que ninguém conhece no Brasil, o máximo. Mas que lá em Portugal ele estava lá também, fugido. Tinha muita gente do Brasil. Aliás, tem uma história até interessante, que é a história da cassete do meu caro amigo. O Boal vivia na Avenida 5 de Outubro, mas a casa não tinha praticamente nada. E ele não tinha som. E quando ele recebeu a cassete, foi na minha casa que ele foi ouviu. Ele entrou com a família, com a Cecília e com as crianças. Então, Geninha, podemos ouvir aqui uma coisa que eu acabei de receber agora do Brasil? Então eu tive assim um privilégio máximo de ter o Boal, a Cecília, os crianças, os 2 filhos, acho que são 2. Que a música menciona, inclusive. Não, por isso que eu digo sempre, a família, um beijo na família, na Cecília, nas crianças, e Francis, aproveita para também mandar lembrar a todo o pessoal, adeus. E o Boal na minha frente, assim, estarrecido, assim. Ele não queria acreditar naquilo que ele estava a ouvir. E nós também não queríamos, mas nós não... Eu não tinha a noção da dimensão, que obviamente aquilo, depois o Chico gravou e foi o que foi. Não é? Mas esse momento foi um dos... Eu tenho imensos momentos inacreditáveis. Esse foi um deles. Alguns meses depois daquela revolução, aos 17 anos de idade, você teve que deixar Portugal e ir para Londres, passou um período difícil e aproveitou para aprofundar o seu envolvimento com as artes. Mas vamos conversar sobre isso no próximo bloco? A gente volta já com Eugênia Mello e Castro. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com Eugênia Mello e Castro. Eugênia, você, cantora, compositora luso-brasileira, te agrada esse adjetivo? Não. Nada. Nada. Por quê? Nada. Porque eu acho que essa coisa luso-brasileira está sempre ligada a uma coisa comercial. Ou a uma coisa fácil. É luso-brasileira. Eu não gosto de coisas fáceis. Rotula, né? Eu não gosto. Acho que eu sou portuguesa, que adora o Brasil, mas também adoro a música que se faz em Inglaterra. Também adoro. Eu sou uma pessoa do mundo. Eu acho que essa história do luso-brasileiro, ela rótulo engessa. Prende, né? Ela prende completamente. Agora, a gente estava falando, você foi para Londres com 17 anos de idade e você foi para lá numa situação muito ruim, muito grave, vamos dizer, com prognósticos muito ruins, inclusive, né? Como é que você encarou esse período? Quando eu fiquei doente com 17 anos, 16 anos, 16 para 17, era uma doença muito pouco conhecida ainda. A doença de Hodgkin, é um linfoma de Hodgkin, e eu já estava no último grau. Então, eu nem me lembro já de ter saído de Portugal. Eu sei que os meus pais viraram o mundo para conseguir, porque me foi dada a sentença em Portugal que tinha um mês de vida, uma coisa assim, e eu ainda percebi isso. Eu disse, não, que eu tenho muita coisa para fazer, vamos lá resolver esse assunto. Portanto, o meu espírito era esse, vamos lá resolver esse assunto. Eu não acredito. Essa era a minha máxima, eu não acredito. Mas aí eu fui para a Inglaterra, e agora que está a parte interessante, que eu acho que é a parte boa dessa história. Foi um período da minha vida difícil, claro, é óbvio, a pessoa está doente, fiz imensas operações, tirei o baço, fiz transplante de medula, fiz quimioterapia, fiz cobalto, que era uma coisa assim que atirava e não se sabia onde é que ia parar, né? Porque queimava tudo. Enfim, foi uma coisa meio complicada. Mas foi o momento que você mais conheceu a música brasileira. Porque a minha irmã
fazia as fitas, eu tinha um gravador, eu estava no quarto sozinha, que é uma coisa raríssima em Inglaterra, e a minha irmã gravou tudo o que ia saindo de música brasileira, tudo. Ela fazia as fitas e as fitas chegavam pelo correio no hospital, ou ela apanhava o avião e ia lá, porque os meus pais revezavam, só ia um ou ia outro, porque ninguém podia lá ficar o tempo todo. Eu fiquei lá no hospital praticamente sozinha. Eu fiz uma promessa, e isso eu nunca contei a ninguém. Eu fiz uma promessa: se eu sair desta cama, deste hospital, se eu sair daqui, eu vou cantar com todos eles. Eu vou trabalhar com todos eles. Eu vou lá, porque eu quero saber o que é isto que eu estou a ouvir que me faz estar viva. Por isso que você foi tão ousada a vida toda. Por isso que Maravilha. quando chegou a hora de vir, não havia... As pessoas, vais lá chamar o Wagner Tiso, olha, vê lá se trazes também o Caetano Veloso, olha, vê lá se trazes o Ney Matogrosso. Eu disse, olha, boa ideia. Mais sugestões, mais sugestões. Todo mundo duvidando, né? Todo mundo curtindo com a minha cara, né? Todo mundo a gozar. Que que genial. Eu não... Que, enfim, que eu era uma louca. E, assim, não é que estivesse muito longe, porque era uma ousadia, uma garota, sim. 20 anos, vai para o 21, vai para o Brasil, lá para o knock. Mas nem os próprios músicos daqui, nem o Caetano, nem o Chico, nem ninguém sabe dessa doença. Eu nunca cheguei ao Brasil, e isso é uma coisa que eu acho que eu tinha isso dentro de mim. Hoje em dia eu já me estou nas tintas para falar nisso. Mas naquela época eu não queria de maneira nenhuma que se confundissem as bolas. Então eu não cheguei como uma pessoa que saiu de um hospital ou que esteve doente. Se ou que vitimizando. Não, eu cheguei para realizar aquilo que eu queria. Até porque eu já trabalho. estava ótima, né? Eu já tinha tido uma filha. Eu ainda tive a ousadia de ter uma filha com 21 anos. Que não era possível. Que honra, então, a gente maravilha. saber isso, né, em primeira mão, maravilha. uma história tão... Eu vim por causa disso. Eu disse, se eu sair desta cama, ninguém... É para lá que eu vou. E eu vim. Agora, antes de vir, lá em Londres ainda, você foi estudar cinema. Tua paixão desde a infância. Exatamente. Dizem até que você criava diálogos de filmes quando era pequena, alguma coisa assim. Não, eu sempre escrevi muito, eu escrevo muito. Eu não me atrevo a publicar, nem a fazer nada. Algumas coisas que eu tenho escritas minhas são nas letras das canções. Que eu tenho vários parceiros, o Caetano, tenho 2 músicas com ele, letra minha, música dele, o Francis Aime, o Wagner Tiso, o Toninho Horta, enfim. Eu fui fazendo a minha coisa literária. Mas eu nunca... o facto de ter pais escritores e de uma qualidade tão absurda, eu não quis... tenho até hoje, tenho milhões de histórias para contar. Eu podia fazer uma biografia só de histórias. Não precisava nem ser uma narrativa lógica, só de histórias. E eu não escrevo. Mas eu tenho que escrever. Atílio, já que ela não escreveu o livro, vamos puxar mais uma história? Mais uma história. Porque meu Deus. você foi apresentada em uma noite como uma nobre da corte portuguesa. Não, isso foi lá em Inglaterra, numa época em Londres, numa época porque assim, eu tive um período de um ano praticamente sempre no hospital e depois eles aconselharam mesmo a sair, porque as quimioterapias, as radioterapias, essas coisas eu fazia e voltava. Ia fazer e voltava, depois tinha uns períodos que ficava quieta. Mas eu voltava. E estava uma amiga dos meus pais, nessa altura colada lá, e ela tinha sido colega de colégio da princesa Anne. Vamos, na Suíça. Vamos, não sei o quê, almoçar, não sei o quê, elas lá, entre elas. Não, que eu estou aqui a tomar conta de uma filha, de uns amigos, não sei o quê, que está doente, não sei. Mas traz, ela pode, ela anda. Ela pode. Então traz. E pronto, e elas riam-se, divertiam-se e tal. Então prepararam toda aquela coisa. Aí eu cheguei lá, em Buckingham, aquela coisa toda, eram mesas redondas. E fui. E foi lá, e foi ao almoço, e aí quando eu entrei, eles anunciavam, assim, de uma forma normal, porque não era nenhum almoço, era um almoço de dia normal, em que não acontecia nada. Quando eu entrei, eu ouço uma voz. Maria,
The Princess of Portugal. Eu olhei para trás, quem será? Onde é que estará a Princess of Portugal? Era eu, tudo a rir, eu super envergonhada. Muito bom, né? Branquinha. Princesa por uma noite, princesa por um por dia. uma noite. E a rainha ria, fazia assim, claro. Depois fui lá cumprimentei e depois puseram-me numa mesa com os primos do chá da Pérsia. Olha só. E pronto, e foi super divertido. Agora, Eugênia, tudo bem. Cinema, fotografia, design gráfico, arquitetura, princesa. Mas, no fim, a sua opção foi mesmo a música, né? Bom, a sua atividade principal, pelo menos. E, desde o início, você já fez uma parceria com um brasileiro que estava lá em Lisboa, tal, e ele mandou um recado para você. Eu conheci a Geninha na primeira viagem que eu fiz para a Europa, que foi um momento mágico na minha vida, um momento que me trouxe muita inspiração, muitas ideias que foram importantes para a minha carreira como compositor e intérprete, depois com a dupla Cleiton e Cledir. E eu fiquei muito impressionado quando eu conheci a Geninha pelo talento que ela tinha como cantora e a formação cultural dela. Ela vivia num ambiente de muita cultura, né? As pessoas da família dela toda e amigos com quem ela convivia. E quando eu voltei ao Brasil, ela me sugeriu que eu fizesse uma música para ela, porque ela estava pensando realmente em começar uma carreira séria como cantora, como intérprete. E eu compus o Vira Virou, essa música que fez tanto sucesso no Brasil e também no mundo, para exatamente a Eugênia cantar. Depois disso ela se empolgou, começou a criar músicas para o seu próprio primeiro disco, me convidou para ser parceiro dela. Eu fiz várias músicas, ela escreveu a letra em várias dessas músicas que eu compus. Foi um momento lindo na nossa vida e que eu gosto de guardar com muito carinho e desejo, claro, sempre muito, muito, muito sucesso para a Geninha, com todo o talento que ela tem, e agradeço as lembranças desses momentos tão bons que a gente viveu. Meu Deus do céu, parece que foi outra encarnação. Ai, que maravilha. Então, o Cleiton apareceu lá em casa, ele estava realmente nessa viagem, entre os Almôndegas e o Cleiton e Cledir, ele estava numa viagem, que era tipo uma viagem que ele fez pela Europa. E a última paragem dele era Lisboa. E a minha mãe, ele ficou meio sem contactos, porque as pessoas com quem ele se iria encontrar em Lisboa não estavam, porque era férias, era verão, estavam de férias. E a minha mãe, que nessa altura era era diretora do Departamento Juvenil, Infantil e Recreativos da RTP, da televisão portuguesa, ouviu a conversa e disse, e o Cleiton, mas o fulano não está, não. E a minha mãe disse, mas não se preocupe, que viu com uma guitarra, disse, vou levá-lo para um lugar onde você vai gostar de estar. E foi para a minha casa. E a minha casa, naquela altura, era uma república de músicos. Era o centro de tudo que se passava em Lisboa, era ali, na Rua da Escola Politécnica, no Príncipe Real. Uma casa enorme. E aí conhecemos o Cleiton e foi assim, o máximo, porque uma musicalidade incrível. Para mim, na minha memória, o Vira Virou foi feito lá em casa, ou pelo menos começou a ser esboçado lá em casa. E o Cleiton deixou, já quando veio, de volta ao Brasil, ele ficou, sei lá, 3 semanas lá em casa, uma coisa assim, que era mesmo o finalzinho da viagem dele, ele deixou já algumas músicas e eu fiquei a pôr as letras, já para o meu primeiro disco, para o Terra de Mel. E depois o Vira Virou estourou aqui no Brasil, eu gravei e esse meu primeiro disco foi assim, um disco de ouro, platina, logo assim, sem nada, nem por o Wagner Tiso, entretanto eu vim buscar o Wagner Tiso, perguntei, vocês acham o Wagner uma boa ideia? Todo mundo disse, não, o Wagner é ótimo, vai ser super acessível. Aí eu vim e aí está a tal história que eu fui bater à porta. E aí eu fui ter com o Wagner e se o Wagner dissesse que sim, eu ia conseguir um contrato com a Polygram, que naquela época, que agora é Universal, naquela época era a Polygram.
se eu conseguisse trazer o Wagner Tiso, foi o que me disseram. Então está bem, então se trouxeres o Wagner Tiso, não sei o quê. Mal sabiam eles, né, da sua parceria tão grande depois, né? Não, foi uma... Daí para a frente, o Wagner foi para Lisboa, o Cleiton também foi para a gravação, o Cledi também foi para a gravação do primeiro disco. O Cledi só dizia, mas eu vou fazer o quê? Não, é que a música título é tua, porque entretanto eu tinha dado uma letra ao Cledi para fazer e ele fez o Terra de Mel em cima Então foi assim um encontro fantástico. E depois no meu segundo disco também ainda tinha músicas do Cleiton, enfim, foi... Bom, já que estamos falando tanto do Tiso, temos aí o Tiso. Oh, Vagão! Eugênia Melo Castro, Geninha, minha impressionante amiga, me deu todas as oportunidades de fazer música de categoria, fiz música em Portugal com ela, fui produtor de 12 de seus discos, com muita felicidade, entendeu? Viajei com ela por Portugal todo e inclusive com grandes músicos brasileiros, um quarteto de violoncelo, com Márcio Montarroz, com Nico Assunção. Quer dizer, é uma cantora excepcional, sabe produzir, sabe levar sua carreira com grande categoria. E Geninha, estou morrendo de saudade do seu, quando é que a gente vai se ver? Saudades. Essa música, Cantar, é um poema de António Boto, um dos grandes poetas portugueses. E eu pedi várias coisas ao Wagner, entre produção e arranjos e coisas. Ele musicou Camões, musicou António Boto e Fernando Pessoa. O Wagner, eu só dizia, não, mas agora tenho grandes parceiros. Muito bom. E Cesário Verde também. Não, incrível. A minha parceria com o Wagner foi uma coisa mágica, assim, eu entrei pela casa como quem entra pela vida, né? E ele pela minha, né? Muito bom. E teve uma época que na sua casa em Lisboa acabou virando ali um ponto de encontro de grandes cantores e compositores brasileiros. Fase boa, né? Divide com a gente. Não, é porque assim, o Caetano ia cantar a Lisboa, o jantar era lá em casa. O Milton ia cantar a Lisboa, o jantar era lá em casa. O Chico ia cantar a Lisboa, o jantar era lá em casa. Mas isso já depois nós temos trabalhado, portanto, não foram os jantares que deram consequência às parcerias. Foi a minha vivência aqui no Brasil, eu aproveitava, então a gente dizia, o Chico vai jantar a casa da Geninha. Todo mundo, era uma festa, estava fila. E o Chico dizia assim, mas você me disse que eram só 10 pessoas. Eu disse, eu não controlo, não posso fazer nada. Porque o passa-palavra era mais forte, né? E fizemos imensos jantares, imensas festas, imensos saraus. Era um ponto realmente de encontro, dali saíram muitas parcerias, muitas pessoas se conheceram, muitas pessoas ficaram amigas porque havia sempre aquela ideia, como me diziam no começo, vê lá se trazes o Caetano, vê lá se trazes não sei quem, que era um mundo inacessível. E de repente esse mundo inacessível ficou a música une as pessoas de uma forma inacreditável. Ficaram no quintal da sua casa, literalmente. Completamente. Tem mais um depoimento para você, Gênia, olha só. Fui dono do mar azul, de todo azul mar. Bom estar por aqui para falar de Eugênia Melo Castro, uma cantora que tem um trabalho importante em Portugal e também no Brasil, com encontros com vários artistas de peso da nossa música. Tive a oportunidade de participar de um show de Eugênia em São Paulo, a convite dela, e foi um momento muito bonito. E estamos sentindo a sua falta aqui, Eugênia. Que bom que você está na TV brasileira, mas poderia também estar nos nossos palcos. Venha logo. Saudades
Adoro o seu trabalho, obrigado pelo seu carinho de sempre e um grande beijo. Tudo de bom. Nós ficámos super amigos muito antes foi logo em 80 logo que eu cheguei, porque eu tenho uma história de amor no meio disto tudo, que é uma história assim também, lá estou eu como o Neio, lá vou eu contar coisas que nunca contei. A gente está achando ótimo. Não. Então, eu quando cheguei para lançar o meu primeiro disco, o Terra de Mel, aqui, o Minascal disse, era nessa altura o diretor musical, o Roberto Minascal, da Polygram, e ele disse, não, imagina, nem pensar, não vamos fazer nada. Eu disse, bom, tudo bem, eu vou montar uma barraquinha aqui no jardim, era na Barra, lá no Rio, eu vou montar aqui uma tenda de campismo, não tem problema, eu só saio daqui quando o meu disco for lançado, porque tem todo mundo, tem Clayton, tem Cledir, tem Wagner Tiso, tem não sei o quê, e eu já tinha o segundo na manga, já estava com o segundo, que foi o primeiro dueto que eu fiz, com o Ney Matogrosso, que iria ser o segundo disco. Mas ainda voltando atrás. Aí, ok, tudo bem, bom, então vamos melhor a lançar, porque eu já vi que ela não vai largar o osso e tal, vamos lançar então. Tinha a Festa da Música. Festa da Música em Canela, no Hotel Laje de Pedra, que eles enfiavam os artistas todos dentro de aviões e fechavam para tratar de tudo, desde produção, direitos de autora, os artistas se conhecerem entre si, enfim, eu conheci todo mundo. Aí sim eu estava com o olho arregalado, não é? Porque ao lado de mim dormia o Erasmo Carlos no quarto, não é? O quarto ao lado de mim. Eu disse, eu não estou a acreditar que isto está a acontecer. E era toda a gente. E eu entrei no elevador, logo no primeiro dia. Entrei no elevador, que estava cheio, era só artistas, produtores, tudo, a Festa da Música. E eram 3 dias de loucura. A gente nem sabia se era dia, se era noite, se era o quê. E eu entro e vejo uma pessoa. E o meu coração fez assim, oh! Paixão. Não, uma paixão assolapada, né? Descemos, Wagner já estava na mesa dos mineiros, Wagner, Mil, não sei o quê, Venturini, todo mundo, e essa pessoa também se senta na mesa dos mineiros. E o meu coração já... O Wagner dizia assim, eu comia e fazia assim, o garfo ficava assim. E o Wagner dizia assim, você não acha que você está dando muita bandeira, não? O que é que aconteceu? Bom, era Ronaldo Bastos. Oh, maravilhoso. E com quem, obviamente, depois eu casei. E com o Ronaldo, eu não sabia, eu conhecia todas as músicas dele. Quando eu percebi que aquele ali era o autor de Cais, Fé Cega, Faca Amolada, Nada Será Como Antes, eu entrei para gelei. Não, isto não está a acontecer, esse gato, não é possível que isso tenha acontecido na minha vida, mas aconteceu. Eugênia, além da música, aqui no Brasil você acabou atuando em novela e cinema. Olha, a Geninha, atriz. Tá vendo? Que horror. Mas vamos deixar esse assunto para o próximo bloco? Vamos. Voltamos já com o pessoal. Que horror a novela, a atriz não. Pronto, voltamos para o nosso bate-papo com a Eugênia Melli Castro. Pois é, a atriz Eugênia acabou participando da novela Antônio Maria, na TV Manchete, e fez também o filme, o Bocage, o Triunfo do Amor, do Djalma Batista Limonge. E lá você interpretava uma personagem que entregava um cravo nas mãos do Bocage. Era um simbolismo isso, né? A minha personagem é a liberdade. E o poema que eu canto, que é com música do Lívio Trachtenberg, é o poema Liberdade, do Bocage. E que nós tivemos a ideia, durante as filmagens, de personificar os cravos vermelhos do 25 de Abril como uma... Porque o Bocage foi muito perseguido, aliás, como todos os intelectuais, vão sempre muito perseguidos pela Igreja, por tudo. Então, naquela época, né, era mais a Igreja mesmo, era aquela coisa da moral e dos costumes, e ele era um poeta muito ousado, né, erótico, muito satírico, muito louco, mas era uma obra absolutamente maravilhosa. E na hora que ele vai morrer, ele encontra a liberdade. E é nesse momento que a minha personagem entra. É uma cena muito bonita. E que é uma cena linda, eu acho também.
Solta-me o grilhão da adversidade. Solta-me o grilhão da Dos diversidade. céus descendo, depois dos Do céu céus descende, pois do céu desce. Mãe dos prazeres, Mãe dos prazeres. doce liberdade. Doce liberdade. Liberdade, gridem, suspirada. Você realizou, em parceria com o Nelson Motta, a série Atlântico, que foi exibida em Portugal e foi exibida aqui na TV Cultura. E assim, o programa era meu e o Nelson Motta era meu convidado. Então ele foi 14 vezes a Portugal, foram 14 programas, e ele era meu convidado. Agora, você reunia cantores brasileiros, músicos brasileiros e músicos portugueses Exato, em exato. cada programa. Nós juntámos e depois tinha a conversa, não é? Que aí o Nelson entrevistava mais os brasileiros, eu entrevistava mais os portugueses, porque sabíamos mais da vida, das coisas e tal. E no final terminávamos a brindar com vinho do Porto. Pronto. E Que foi um delícia. programa muito interessante, que eu adoraria que um dia voltasse a poder ser exibido. Mas a produtora que estava a fazer isso não pegou as autorizações com os artistas todos e, portanto, agora uma via crucis para pegar casa a casa, knock, 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 assina aqui, knock, knock, e vai ser muito complicado. Agora, você frequentou bastante a casa do Tom Jobim, né? Sim. E a última gravação dele num disco foi uma gravação de um disco seu, né? Qual era a sua relação com o Tom? Por que você ia tanto na casa dele? Por causa do Ronaldo e do Paulinho Jobim e de Nova Iorque. Nós passámos um tempo em Nova Iorque, o Paulinho, o Toninho Horta, Ronaldo, não sei o quê, papapá, papapá. E a minha filha, pequenina, que estava comigo nessa altura no Brasil, no Rio, andava na mesma escola, o Espaço de Educação, que o Francisco, filho da Aninha e do Tom. E, portanto, nós éramos também colegas de porta de escola. E aí coincidiu que eu estava a gravar o disco Canta Vinícius e tinha muitas músicas e o Chico telefonou, o Chico Buarque ligou e perguntou: Janinha, você me dá uma tarde aí do estúdio? Nós estávamos a gravar com o piano do Tom, que tinha ficado lá ainda da gravação dele. Claro. É porque eu preciso gravar aqui com o Tom, no piano dele, aí na Som Livre. Tudo bem, eu dou uma tarde, mas eu posso assistir, não é, à gravação. Claro, e tal. Aí eles foram lá e tal, gravaram o Choro Bandido para o songbook do Almir Shadiak e do Edu Lobo, né? E pelo caminho o técnico de som estava a arrumar as coisas e ele: eu conheço essa música, é uma música tua, eu estou a gravar várias músicas, eu estou a gravar um disco de Vinícius, tem muitas parcerias contigo. Bom, Paulinho, qual é a música que ainda não está gravada? Eu sou vilã e canta mais. Eu disse: canta mais. Tira o tom da Eugeninha. Amanhã estamos aqui às 11 da manhã. Eu não queria acreditar, mas quer dizer, eu nem... Não estava lá ninguém, nem o Wagner Tiso lá estava, não estava lá ninguém. Fiquei de boca fechada, calada, com medo que eu tivesse tido um surto. Que não era, aquilo não era verdade. Aquilo não estava a acontecer. Fiquei calada. Aí o Paulinho lá passou às 10 da manhã na minha casa, ficámos ali um bocadinho mais a tirar o tom. Aí eu fiquei a noite inteira a ouvir a música porque eu ainda nem sabia bem. E pronto, e o Tom no dia seguinte chegou e gravou piano e voz. Canta, canta, sente a beleza e canta, canta, esquece a tristeza. Tanta, tanta, tanta tristeza, canta. Eugênia, seu pai, como você já disse, foi um grande poeta, né, precursor da poesia concreta em Portugal, e você musicou uma série de poemas dele. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos te mostrar um quadro sobre essa história. O concretismo surgiu na Europa em meados do século XX como um reflexo do avanço tecnológico do pós-guerra e pregava o uso de formas geométricas, a simplicidade e a objetividade em oposição à arte abstrata, à representação da natureza e ao sentimentalismo. Essa
Essa forma de expressão influenciou as artes plásticas, a arquitetura, a música e também a literatura, com a chamada poesia concreta, que utiliza a palavra como um objeto visual, numa combinação de som, sentido e forma. No Brasil, o movimento literário teve seu início nos anos 50, com os irmãos Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinhatari. Já em Portugal, o grande precursor e expoente da poesia concreta foi o escritor, ensaísta, artista gráfico e poeta Ernesto de Melo e Castro. Um artista multifacetado, autor de uma vasta obra caracterizada pelo experimentalismo. Eugênia, sua filha, musicou e gravou alguns dos seus poemas ao som concreto de um piano. Uma bela e justa homenagem ao importante criador desse movimento. 3, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 0, 4, 2, 5. Pois é. Pois é. E muita foi gente. o meu mestre, né? Meu mestre. Foi ele. Essa história com essa peça é muito interessante porque coloca a poesia concreta numa oposição ao sentimentalismo, que era aquela coisa das palavras, das letras, das coisas, né? E eu convivi com isso desde que nasci, né? Que o meu pai fazia as coisas mais inacreditáveis e que toda a gente achava, nossa, que loucura e tal. Mas para mim era como se fosse a minha casa, o jogo de letras. E este poema que a gente estava a ouvir agora são números, o soneto soma 14 vezes, que é só números. E que foi um escândalo na época, que ele fez um soneto só com números. Mas tem outro que são só cores, vermelho, amarelo e vermelho, azul. Só que eu fiz isso de uma forma delicada. E ele só diz isso, azul, amarelo, vermelho e azul, azul, vermelho, vermelho. Enfim, é uma brincadeira com as cores. Eu fiz questão de juntar uma linguagem sonora audível, entendível, com uma poesia difícil e diferente, para que tudo fosse entendido. E o Emílio Mendonça entendeu muitíssimo bem o recado, digamos, a encomenda, e nós fizemos as músicas em conjunto e foi um trabalho maravilhoso. Acho que o meu pai adorou, não é? Eu acho que sim, ele disse que sim. E que maravilha ele poder, né, ter essa oportunidade. Não, eu só dizia, está a ver, pai, a sua filha romântica, no que é que deu? Foi lá cantar os seus poemas concretos. Mas ele estava muito fofinho, nos últimos tempos ele estava a coisa mais querida do que existia. Agora, você Aquela gravou também dureza. os poemas da sua mãe, Foi. a Maria Alberta Meneres, que é uma grande escritora, muito reconhecida em Portugal, né? Ela é, digamos, uma das maiores escritoras infanto-juvenis. E esse foi um dos primeiros livros de poesia infantil, para 5, 6, 7 anos, 8 anos, não vai a mais que isso, portanto é bem ali naquela idade. E eu também fiz o disco. Eu sou aquela cantora que fez o disco da mamãe e fez o disco do papá. Então eu fiz o disco da mamã. E ela também ainda estava viva, pôde participar na divulgação, pôde ainda viver bastante o disco e foi muito bom. E o Ney Matogrosso cantou o Chapéu comigo, o Chapéu e a Consulta. Fizemos um clipe lindo de animação, uns belgas que fizeram. Posso fazer um chapéu. Posso fazer um chapéu. Posso fazer um chapéu de qualquer coisa que veja, de ninhos de abelharu ou de folhas de cereja. Mais um depoimento para você. Oh, meu Deus. Quando eu penso na Eugénia, penso em alguém a quem não basta ter sonhos, é preciso realizá-los. E eu acho que numa época, anos 80, em que uma enorme quantidade de portugueses tinham um amor profundo pela música, tinham e continuam a ter, mas na altura
amor profundo pela música brasileira, a Eugénia quis tocar e cantar com eles, e eu acho que foi absolutamente pioneira nessa ponte que se estabeleceu com o Brasil. Acho que foi um exemplo para muita gente em Portugal, para muitos músicos, e acho que deixa um legado importantíssimo que nos ajuda a olhar para os outros, e isso é fundamental. Acho que é cada vez mais fundamental. Por isso, obrigado, Eugénia, e muitos parabéns. Beijo grande aqui para Portugal. Numa casa entre arvoredo, como pombas no pombal, vivia um par, um casal. Ai, que lindo. O Mário Lajinha é absolutamente fantástico, um beijo enorme. É assim, é tal história de juntar as pessoas, e as pessoas atraem-se umas às outras, as pessoas com superpoderes. Eu acho que o Mário Lajinha é uma pessoa que tem superpoderes. Ele toca piano e compõe, é uma coisa extraordinária, e ele já veio aqui ao Brasil várias vezes comigo, e depois ele tem aquele duo com a Maria João, e agora ele sozinho vem para todo lado. Quer dizer, foi eu acho que se abriu definitivamente a porta para um mundo novo português. Eu realmente era apresentada como a prima do Roberto Leal, comi muita pedra da calçada aqui, porque eu não tinha nada contra o Roberto Leal, atenção, calma, nada, só que são linguagens completamente diferentes, mundos diferentes, e era uma perspectiva diferente que eu queria dar de Portugal. Eu queria dar uma coisa, olha o que é que se está a passar lá, que tem gente maravilhosa, a fazer coisas, músicos absolutamente extraordinários. Vamos ver mais um depoimento, então, de um grande Amália músico. Rodrigues. O amor acontece na vida. Estavas desprevenida. Geninha querida, que saudade de você. Falar um pouco sobre você é falar sobre uma artista maravilhosa com quem eu tive privilégio de conviver muito em palcos, em estúdios, fizemos tantas coisas memoráveis que ficaram para sempre aqui comigo, acho que com você também, coisas musicais e mais a nossa amizade, enfim, coisas muito ricas e importantes para mim. E falar de você é falar de uma artista única, uma intérprete de uma sutileza, uma impressão digital absolutamente cool em tudo que ela faz, com leveza, com profundidade. E, além disso, uma artista que tem uma ligação com o Brasil, uma artista estrangeira que tem uma ligação em comum com o Brasil, né? A Eugénia tem um olhar e uma compreensão do que é a música brasileira, da profundidade, do que é a cultura brasileira, um olhar generoso, profundo, que muitas vezes nós mesmos não temos aqui. E, além disso, conviveu com toda a realeza da música brasileira, né? Gravou e se apresentou com Tom Jobim, com Chico Buarque, com todo mundo. Então viveu anos aqui, sabe muito bem esse caldo da música brasileira, como ele funciona. Então, para mim, é um privilégio e uma honra muito grande ter feito vários trabalhos com você. Espero que a gente continue a fazer. Um grande beijo, querido. Me aguarda, Suami. Tenho planos para nós, como sempre. Que ótimo. Suami, querida, é um parceirão, um músico maravilhoso. Eu tive eu tive muito boa pontaria, mesmo, de intuição e porque o Suami é um músico assim que entendeu, assim como o Wagner Tiso entendeu naquela época, o
o Sam entendeu tudo, as pessoas entendem, o Mário Lajinha, quando eu trabalhei com eles, as pessoas entendem aquilo que eu quero dizer. E é essa generosidade que acrescenta e que faz isso acontecer. Não é? Você mencionou o Nelson Motta, que fez com você a série Atlântico e tal. Como é que é a história da música Bem Que Se Quis? Ai, meu Deus, Nelsinho na minha vida. Então, eu não namorei Nelsinho, tá? É só para ficar claro que eu não sou namorada de Nelsinho. Mas é assim, eu nessa altura já estava com o Ronaldo, né? Nós íamos de casa de uns, casa de outros e tal, e o Pino Daniele estava na vitrola, né? E a música É Pouco É Fá. E eu pedi ao Nelsinho, faz uma versão desta música para mim. E assim, tá, que ótimo. Aí ouvimos até às 6 da manhã, ouvimos. E pronto, ficou e tal. E, então, está pronta, não, só que eu quero gravar no próximo disco e tal. Não, tá bom, e tal. Aí o Nelsinho mandava a letra. E aí tinha uma parte, né? Que aí é que está a história da diferença de falar português de Portugal ou português do Brasil ou outro qualquer. Que é o peso das sílabas, a semântica, o som. E quando chega àquela parte do bem que se... porque foi aí que nasceu. A música primeiro chamava-se E Se Depois? E se depois o nosso amor... Era E Se Depois. Depois é que virou Bem Que Se Quis. Aí, mandava Isso Depois, e aí o teu corpo... É assim, se eu fosse brasileira, como a Marisa Monte, que gravou, não é? O teu corpo pesando sobre o meu... A palavra já é pesando, não é? É. Se eu a cantar em português de Portugal, é o teu corpo pesando sobre o meu... É uma coisa que não tem musicalidade. Eu dizia, não, sim, pisando quase, né? Essa palavra... tem que mudar. E embirrei naquela coisa. Tanto foi, que foi para cá e já vinha com a letra, com o título Bem Que Se Quis, ele alterou isto, mas o pesando continuava lá. E um dia eu disse assim, não, se pelo amor de Deus, eu estou quase a inventar uma palavra para aí. E naquela altura era tudo por correio, quase. Eu tenho as cassetes todas. Sim. É tudo. Né? De mandar para cá, mandar para lá, mandar para cá, as letras, não é? E aí... Um dia ele liga-me e diz assim, Geninha, estou aqui em Roma, eu conheci aqui uma cantora que eu vou produzir, você não se importa que eu dê o Bem Que Se Quis para ela, você não ata nem desata com essa história, e ela gostou, você não se importa? Não me importo nada. Não, inacreditável. Claro que eu depois tentei cantar depois, milhões de séculos depois é que eu fui cantar, e fiz uma versão... jazzis, com o Wagner Tiso, o cellos e não sei o quê e tal. Mas eu ouço a música e penso assim, meu Deus do céu, mas também nunca poderia ter sido aquele sucesso que foi. Porque o sucesso deu-se porque foi a conjunção Marisa Monte, aquela beleza, aquela maravilha, aquele sonho, aquela voz, com uma música extraordinária e com o facto dela ser brasileira e de interpretar de uma forma gloriosa a música, não é? Que é o carro-chefe até hoje, ela termina todos os shows dela com o Bem Que Se Quis, não é? Mas eu fico cá por dentro assim... Não tem como, né, Eugênia? Era minha! Não, mas assim, não tenho ciúme nenhum, não é ciúme, não. É só que eu não sou brasileira, eu não ia conseguir cantar aquilo. Mas, para nossa surpresa, ou nem tanto, né, porque a música brasileira corre nas tuas veias, eis que, além de desfilar na avenida pela Estação 1ª de Mangueira, você fez a letra de um samba enredo. É Mas olha só quem conta essa história. Quando o destino marca a hora, o mundo em poesia se aflora. A dança e a alegria na avenida. Eu vim falar aqui de uma querida amiga, uma amiga maravilhosa, um talento puro, que é a Eugênia Castro. Eu conheci ela através de um grande amigo, Ailton Graça, um grande ator, grande artista brasileiro, e do seu empresário Fernando. E tive a felicidade de fazer um samba enredo e produzir esse samba enredo nos maiores estúdios aqui do Rio de Janeiro, Companhia dos Técnicos, onde ela colocou com primazia a sua voz, e foi um carinho enorme, foi uma alegria essa mistura
Portugal-Brasil. Ela ficou muito feliz e a gente também de conhecer uma artista de tanto talento, de tanto potencial, que além de dominar o fado, os ritmos portugueses, também canta com maestria a nossa música brasileira, inclusive o samba enredo. Eugênia, um grande beijo para você, todo o carinho do mundo e saudade. Nem sempre o samba é alegria, nem sempre o fado é sofredor. Nem sempre o samba é alegria, nem sempre o fado é sofredor. Isso é muito bonito. Eu fiz essa letra, a pensar nessa brincadeira, para ser mesmo um samba enredo. E o refrão era, deixa eu entrar no samba aí, pô! Tinha um pô, que não entrou, o pô. Porque o pô era para ser um coro, assim, pô! Deixa eu entrar no samba aí, pô! Eu fazia uma, com o Swami e com o Olivinho, um show que se chama Sereia Portuguesa, que eu vestia de sereia, que era a brincadeira da sereia portuguesa. Toda a gente dizia assim, mas só cantas música brasileira. Ok, então vou cantar músicas portuguesas. Aí eu fiz uma homenagem a todos os cantores desde os anos 50 e no final terminava a única música nova do espetáculo da Sereia Portuguesa, que eu cantava em cima de uma pipa de vinho, com uma saia de sereia, e era o samba enredo para fazer a união do deixa eu entrar no samba aí, pô, deixa Que delícia, né? Até pelo samba ela enveredou, né? Pois é, samba enredo. Samba enredo, atenção, olha a pretensão. Olha a pretensão. Bom, Eugênia, muito obrigado pela sua presença aqui no Persona. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho que você tem pelo Brasil. Pode ter certeza que da mesma forma nós temos esse carinho por você também. Não, é um amor retribuído, eu sei. E o meu é eterno. O meu é eterno, eu é que agradeço a vocês. Muito obrigada. Obrigada, e ainda bem que você foi ousada, cara de pau mesmo, e teve essa coragem de bater aí nas portas desses músicos brasileiros. E como disse o Mário Lajinha, não basta sonhar, tem que correr atrás dos sonhos, né? É verdade. Obrigada. Que isso sirva de incentivo a toda a gente, em todas as áreas. Okay. Muito obrigado a todos que acompanharam o programa até agora. Até a semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. Valeu, menina! Obrigada! Deixa eu entrar no samba aí. Pô! Não, isso ainda vai rolar, esse pô. Na altura não rolou, deixa eu sair daqui do pedestal. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Espero que tenha sido bom. Foi ótimo. Eu falo mais.